Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o Walter, canal Antigo Xiquirica Brasil. Hoje, Walter do Brasil é o nosso canal. É só ir lá no YouTube, onde está escrito pesquisar, escrever Walter do Brasil. E você vai conhecer o nosso canal, as nossas falas sobre a política nacional, sobre a história, sobre o presente e sobre educação. Tá? Várias reflexões que ali nós fazemos. E estou retornando, né? Estou chegando com muita disposição e numa data muito importante, o 9 de julho. O 9 de julho, onde se comemora um feriado aqui no estado de São Paulo, mas infelizmente muita gente nem sabe por que é feriado, né? É uma data assim muito escondidinha. Então nós vamos tentar esclarecer um pouquinho por que 9 de julho é feriado no estado de São Paulo. Não é curso de história, nem é uma aula de história. É um comentário que eu quero fazer nesse meu retorno. E é importante essa data, principalmente agora que nós temos assistido quase que semanalmente manifestantes, grupos, né, saindo às ruas em vários estados brasileiros pedindo o retorno da ditadura no Brasil, pedindo a ditadura, pedindo um governo de exceção, pedindo o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, ou seja, fechando-se esses dois poderes, nós temos uma ditadura. Ou é só um poder, é só o presidente que vai governar. Então essa data ela é muito significativa nesse momento. Mas é preciso entender por que nós chegamos ao 9 de julho de 1932. O que houve antes? Nós tivemos a proclamação da República. Os dois primeiros presidentes são militares. Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto. Ok. 1894 começa o período dos presidentes civis. Foram 11 até 1930. Foram 11 presidentes. Acontece que nesse período, de 1894 até 1930, criou-se uma chamada política dos governadores. Essa política dos governadores deu origem à chamada política do café com leite. Veja bem o que é isso. São Paulo era e ainda é um rico estado. Naquele tempo, ele produzia muito café. Minas Gerais produzia muito leite e seus laticínios, é claro. E dessa maneira, eram os dois estados, economicamente falando, mais importantes do Brasil. E desse fato, esses dois estados, com apoio, sim, de outros estados, porque dependiam da economia de São Paulo, principalmente, eles aceitam uma política que se estabeleceu na presidência da República. Ora, o presidente da República era um político que representava as elites, as oligarquias de São Paulo, e ora era um político que representava as oligarquias, representava os ricos fazendeiros, as elites de Minas Gerais. Ou seja, de 1894 a 1930, nós vamos ter no poder, na presidência, políticos ou de São Paulo ou de Minas. Se revezavam no poder. Os estados aceitavam, como eu disse, porque dependiam muito da economia de São Paulo. É importante verificar que nessas eleições de São Paulo e Minas Gerais, fornecendo o presidente da República, era um período de muitas fraudes. A eleição era fraudulenta. Né? Muita gente que já tinha morrido votava, as atas das eleições eram falsificadas. Normalmente era eleito quem o grupo de São Paulo ou de Minas desejava. E ponto final. Era isso que acontecia. Em 1930, o governador do Rio Grande do Sul, chamado Getúlio Vargas, com o seu vice, João Pessoa, eles tentam ser presidentes da República. Eles apresentam a candidatura a uma eleição
E nessa eleição, mais uma vez, ocorreram aquelas fraudes que nós já falamos, toda a corrupção nas eleições acontecem e, mais uma vez, é eleito um político de São Paulo, o senhor Júlio Prestes. Júlio Prestes foi eleito. Foi derrotado Getúlio Vargas com o seu vice João Pessoa, um político da Paraíba. Getúlio não aceita e começa um grande movimento para acabar com esse tipo de eleição que sempre favorecia políticos ou de Minas ou de São Paulo. É interessante que um fato vai apressar os acontecimentos. O assassinato do vice de Getúlio Vargas. João Pessoa é assassinado no Recife, numa confeitaria, mas por um fato que nada tem a ver, nada, absolutamente, com o fato da política do café com leite. Foi um fato regional, um fato político regional, lá da Paraíba. Mas ele foi morto. E o que aconteceu? Acontece que isto precipita o movimento. Getúlio Vargas, com o apoio dos jovens tenentes do Exército, capitães, etc., ele vai dar um golpe, tira o Washington Luiz, que era o presidente da República, afasta o Washington Luiz, semanas antes dele terminar o mandato, toma posse, com o apoio dos militares, fecha o Congresso, enfim, agiu como um ditador e rasga praticamente a Constituição de 1891. Isso, é claro que as elites de São Paulo não aceitaram e tiveram o compromisso, o apoio, que iam ter o apoio de outros estados, mas na hora H todos os estados recuaram. E São Paulo fica sozinha fazendo manifestações contra esse governo ditatorial de Getúlio Vargas. Há muito apoio popular, inclusive apoio do clero, apoio da igreja, contra essa ditadura que vinha fazendo seus desmandos, como faz qualquer ditadura. Elas são muito semelhantes. Um fato grave vai ocorrer no dia 23 de maio. É que numa manifestação mais forte, morreram os jovens Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses 3 jovens eram estudantes. E ali na Praça da República, ali em São Paulo, praticamente ali, eles são mortos. Drauzio, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E formaram as letrinhas dos nomes deles, MMDC, M de Martins, M de Miragaia, C D de Drauzio e C de Camargo. Então isso foi um símbolo para o início da Revolução. Isso por quê? Porque usavam justamente a memória dos 4 rapazes e o movimento, que já era intenso, ele ganha muito mais força no Estado, contra o governo de Getúlio Vargas. No dia 9 de julho, ocorre o movimento, ocorre o início da Revolução contra o governo de Vargas. E o que deseja essa revolução? O retorno da Constituição, ou uma nova Constituição, as liberdades individuais, a volta plena do poder político, do Congresso, enfim, a vida normal e toda ela regulada pela Constituição. É isso que a Revolução Constitucionalista de 9 de julho de 1932 deseja. A Revolução acontece durante 80 e poucos dias, morreram, do lado dos paulistas, alguns dizem 900, outros arquivos apontam 2.000 pessoas, há uma certa falta de consenso aí quanto à quantidade de mortes. Ocorre que acontece a Revolução, São Paulo foi abandonado por outros estados que disseram que iam lutar com ele contra Vargas, é fragorosamente derrotado,
nos campos de batalha, porém, no campo político, São Paulo conseguiu o que queria. Tempos depois, é formada uma constituinte e é promulgada a Constituição de 1934, restabelecendo a democracia e as liberdades no Brasil. Isso é uma longa história, né? Posteriormente, Getúlio vai dar um novo golpe em 1937, cria o tal Estado Novo, fica até 1945, tem toda uma... Mas eu queria só que você entendesse de tudo que eu falei. 9 de julho de 1932 foi um ato dos paulistas contra a ditadura. Então, São Paulo é muito importante no cenário nacional quando nós já saímos, né, do nosso conforto, da nossa paz e pegamos em armas para lutar contra ditadores, né? Eles nunca passam e não passarão nunca, pelo menos aqui no Brasil. Não é? Até a próxima. Até qualquer momento eu volto. Vou voltar bem rapidinho, tá? Tchau. Até breve.